Boa tarde a todos, novamente. Estamos iniciando agora a edição especial do Clube do Livro do Cefet-MG, o encontro com o escritor Rodrigo Lacerda. Eu sou a Poliana Vecchio e, em nome do Cefet-MG, gostaria de desejar as boas-vindas a todos que estão aqui conosco no nosso auditório em Belo Horizonte, no Campus 1, e a todos que estão assistindo a transmissão ao vivo nas nossas unidades de Araxá, Curvelo e Leopoldina, e a todos os candidatos que estão espalhados por vários lugares de Minas Gerais, assistindo a esse evento pelo canal do Cefet-MG no YouTube. Este evento é uma parceria entre o Departamento de Linguagem e Tecnologia do Cefet-MG, o DEUTEC, e a Comissão Permanente de Vestibular, a COPEV, com apoio da Diretoria de Planejamento e Gestão do Cefet-MG. Antes de começar, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Agradecemos ao Departamento de Linguagem e Tecnologia, especialmente ao atual chefe de departamento, que também é o curador do programa do Clube do Livro do Cefet-MG, o professor Sérgio Roberto Gomide Filho. Agradecemos a toda a equipe da COPEV, em especial a professora Janice Cardoso, e ao chefe da COPEV, senhor Nélio Eduardo Leite. Agradecemos ao setor de comunicação visual e de audiovisual do Cefet-MG, especialmente os servidores Brígida Ornelas, Silvio Santos e Júlio Sardinha. Também agradecemos ao Núcleo de Inclusão do Cefet-MG, especial a servidora Maiara Marinho, que está fazendo a tradução do evento em línguas de sinais. Agradecemos a equipe de professores, aos alunos do curso Protécnico, que nos ajudaram a organizar esse evento, em especial a professora Larissa Popini. E, por último, agradecemos ao escritor Rodrigo Lacerda pela prontidão em atender o convite. Ele estava morando nos Estados Unidos, mas ele veio ver a gente aqui no Cefet. E também aos debatedores, que são a professora Bruna Ferraz, o Leandro Andrade, Sérgio Gomide e Breno Fonseca. Então, agora nós vamos ver um vídeo institucional. O Cefet representa para mim? O Cefet representa para mim Na minha vida ele representa... O Cefet representa para mim... O Cefet, ele representa para mim o meu universo. Meu nome é Geranoati. Meu nome é Renata. Meu nome é Brice. Meu nome é Victor Hugo Augusto. Meu nome é Sara Marciano. Meu nome é Glauciene. Meu nome é João Lucas Isidoro. Meu nome é Arthur Novaes. Meu nome é Hildo José Cir. Meu nome é Gabriela. Meu nome é Reginaldo Barbosa. Eu sou a Luciana Gabriela. Eu sou do Benin, um país da África Ocidental, e faço mestrado aqui no Cefet. Sou estudante de graduação do Cefet-MG. Sou professor do Cefet-MG. Eu sou aluna da graduação do Cefet-MG. Eu sou aluna aqui do curso técnico do Cefet. Eu sou aluna da graduação do Cefet-MG. Sou professor do Cefet-MG. Eu sou professora do Cefet-MG. Eu sou graduada pelo Cefet-MG. Eu sou da República do Benin, sou aluno do doutorado aqui no Cefet. Sou aluno da graduação do Cefet-MG e eu sou estudante do técnico do Cefet-MG. Além da sala de aula, o Cefet tem oferecido muitas oportunidades, principalmente integradoras. O Cefet possibilita essa formação um pouco mais holística, mais ampla, né, do que a formação para fazer o Enem, para fazer um vestibular. Além da sala de aula, temos como oportunidades aqui no Cefet as equipes de competição. Se ele tiver participado de algum grupo, seja de pesquisa, seja de extensão, ele já tem alguma experiência, porque provavelmente ele já vai ter aplicado o conhecimento dele participando dessas oportunidades, desses grupos. Tem empresa júnior, tem PET, projeto de extensão, ele envolve também muita interação com a comunidade. A gente pode crescer profissionalmente e não só profissionalmente, a gente adquirir mais conhecimento acerca de qualquer coisa que a gente possa enfrentar lá fora. Acho que os alunos que formam do Cefet, eles saem daqui com excelência. Então eu acho que o nosso diferencial é a excelência no nosso trabalho. O Cefet tem vários projetos de intercâmbio que trazem pessoas de fora de outros estados, pessoas de fora de outros países, que agregam muito na nossa formação social mesmo. Tem diversidade de gênero, socioeconômica, diversidade de gosto. Tem aula de passinho aqui no Cefet, tem aula de forró no Cefet, tem coral. Então, assim, é muito variado tudo que tem aqui dentro. Essa diversidade, ela proporciona assim, um aprendizado muito além do que a gente coloca numa ementa, numa disciplina
ou que a gente programa numa aula. Ela vai além mesmo, ela transborda. O Cefet ele transborda a diversidade que os alunos carregam. Em termos regionais, ela é muito importante, porque ela atinge um público que não pode realizar um curso em uma instituição, numa capital, fora de sua região, que é super importante a presença do Cefet no interior, nas cidades menores, né, e atingindo esse público que não teria condições. Essa expansão do Cefet MG para o interior, eu acho que representa muito para o ensino público de qualidade no estado de Minas Gerais. Eu acho que as relações que a gente cria aqui dentro são muito importantes. Principalmente aluno-servidor, aluno-aluno. Acho que o Cefet traz uma oportunidade muito grande de você conseguir ter uma visão ampla do que você pode fazer e o que você consegue. Minha experiência tem sido ótima. Prova disso é que terminei o mestrado e emendei para o doutorado. Se eu não tivesse gostado, certamente eu tinha ido embora já. É um lugar que você nunca vai conseguir largar. Mesmo depois que você sair, você vai querer voltar aqui e você vai querer continuar mantendo amizade com essas pessoas. E é aqui que eu estudo, trabalho. Então aqui é como se fosse minha segunda casa. Tudo que eu queria fazer assim, no Cefet, assim, as coisas que eu nem imaginava que eu poderia fazer, eu encontrei espaço para fazer aqui no Cefet. Representa para mim vida, representa para mim felicidade, representa para mim novas possibilidades ou infinitas possibilidades. Esse aqui, ó. Aqui. Esse é o vídeo. Ai, desculpa. Eu não me lembro direito quando meu pai e minha mãe começaram a enfiar livros garganta abaixo, mas foi cedo. Lembro das sessões de leitura de poesia em que eu e minha mãe e minha irmã eram submetidos. E eu lembro também que minha mãe só aceitava interrompê-las quando um dos filhos caía ajoelhados com gestos de reza fervorosa e o outro agarrava pela mão como um moribundo diante de seu último desejo. Ela nos olhava meio contrariada, mas ria do nosso desespero exagerado. Lembro que depois de um tempo começamos a reconhecer nome de gente, alguns poemas e livros. Lembro também que a cada vez mais que eu lia aquilo, meu coração mudava de tal maneira que sentia que não podia, que o jeito que eu desenvolvi, que o meu coração de nome estranho, Juca Pirama, o qual foi um dos primeiros que li. Depois descobri que era o nome do personagem principal, que era um índio tupi. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo tupi, da tribo pujante, que agora anda errante, por fardo inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Durante minha adolescência, sofri por uma paixão não correspondida. Seu nome era Ana Paula. Soube de coisas que talvez fosse melhor não ter saído. E ela ainda passava por um relacionamento nada saudável. Minha paixão por ela era tanta que, em uma noite não seria correspondido, achei que se fosse um dos poetas que minha mãe amava, provavelmente eu estaria morto ou desenvolveria uma tuberculose que me levaria desse mundo antes dos 25 anos. Tentei por muito tempo que desse certo com a Ana Paula. Não deu. Mas o mundo dá voltas. E o futuro nos aguarda grandes surpresas.
Boa noite. Estamos reunidos nesse momento para celebrar a formatura no nível médio dos alunos. Agradeço a oportunidade de discurso. Sou um antigo professor dessa instituição e tenho algo a dizer nessa noite. Vocês estão aí, alegres, trocando telefones com seus amigos, combinando desde já encontros regulares, começando namoros, prometendo que nunca deixarão de se ver, que nunca perderão contato. Mas é inútil, eu lamento informar. Vocês vão se distanciar um dos outros. Crescer, de certa forma, é separar da pessoa amada. Vocês vão descobrir na carne que sentir nessa vida é sentir o tempo indo embora. Alguns momentos, algumas coisas ou pessoas, cheiros, visões, objetos e lembranças nos põem em contato com o passar do tempo. Tudo o que nos emociona, tudo o que nos toca no fundo, é o tempo chegando e indo embora. Se eu pudesse dar um conselho a vocês, eu diria: não queiram nunca ser eternamente jovem. Gostar de viver é gostar de sentir. E gostar de sentir é necessariamente gostar de envelhecer. Certa vez, diante dos meus olhos, um único livro fez um rapaz de 16 anos envelhecer 2 anos em poucas horas. A vida para uns será mais suave, para outras mais dura. Às vezes por castigo, às vezes por acaso. Falem com o tempo, conversem com ele, fiquem íntimos dele. O tempo é a nossa única companhia garantida até o último instante. Sejam orgulhosos na derrota e bondosos na vitória. Muito obrigado. Entrei na minha faculdade de História, que era uma das minhas matérias favoritas no colegial. Certo dia, andando pelo campus, diga-se de passagem que era uma das minhas atividades favoritas, encontrei um velho professor que me apresentou Nabucco. Aprendi muito, muito mesmo, e também me apaixonei por sua sobrinha Mayumi. Padrinho, a festa vai demorar muito? Um tempo. Muito pouco. Se você estiver se divertindo, vai demorar pouco. Agora, se estiver se aborrecendo, vai demorar muito. Mayumi estava em uma festa na casa do tio, de um primo mais velho, e estava se sentindo entediada. Até que Nabucco explicou como que funciona o tempo e decidiu ir comprar um brinquedo. Até então que Nabucco explicou: se você estiver se divertindo, o tempo vai passar rápido. Se estiver demorando, se não estiver, vai logo demorar a mais. Pedro, o que você quer, eu não posso te dar. O que você quer é quase impossível. Impossível? Como assim impossível? Eu vou embora daqui a pouco. Mas não tem problema, eu te espero. Ai, Pedro, é muito romântico você dizer isso. Combina com você, mas... comigo não. Você não quer ou você não acredita? Os dois. Eu tenho a minha profissão, tenho as minhas pesquisas, assim como você tem as suas. Você quer morrer sozinha, é isso? Não sozinha, mas... não presa em um tipo de amor que... exige de mim um sentimento que eu não quero mais ter. Mayumi então voltou para a França e eu fiquei aqui, continuei com as minhas pesquisas.
finalmente descobri a minha vocação. Eu era um autor. Depois de certo tempo, Mayumi voltou e senti que aquilo era a maior felicidade da minha vida. Mas, como a vida não é formada só de coisas boas, infelizmente, Nabucco já não estava muito bem com seus problemas respiratórios. E, infelizmente, ele veio a falecer. Porém, minha paixão por Mayumi era tanta que resolvemos nos casar no mesmo dia. Sentimos naquele momento o maior pique entre felicidade e tristeza. Para melhorar mais ainda, depois de um tempo, tivemos um lindo filho, o qual melhorou a minha vida, melhorou muito a minha vida mesmo. De tal forma no qual nunca poderia imaginar. Como moscas para meninos travessos, assim somos nós para os deuses. Eles nos matam por diversão. Mas esses mesmos deuses que nos matam, são eles mesmos que nos fazem nascer. Agradecemos ao curso Protécnico, especial a professora Larissa Popini e os alunos que fizeram essa apresentação para a gente, Vitor Souza, Arthur Henrique, Isabela Carolina, Jéssica da Silva, Júlia Matos, Cauã Martins e Nicolas Lacerda. Parabéns para vocês. Ainda em tempo, eu gostaria de agradecer a presença e reconhecer da nossa diretora, vice-diretora, professora Maria Celeste Monteiro, que está conosco. Bom, então agora nós vamos começar o debate. Eu chamo primeiro o professor Leandro Braga de Andrade. Podem bater palmas, por favor. O Leandro é doutor em História pela UFRJ, possui mestrado em História Social da Cultura pela UFMG e graduação em História pela UFOP. Atualmente é professor aqui do Cefet-MG, onde leciona para cursos técnicos e ensino superior, além de desenvolver projetos de pesquisa e ensino nas áreas de cidadania, direitos humanos, inclusão social, diversidade cultural e história da África. Obrigado, Leandro. Chamo agora a professora Bruna Fontes Ferraz. A Bruna é licenciada em Língua Portuguesa pela UFOP, mestre em Estudos Literários e doutora em Teoria da Literatura e Literatura Comparada pela UFMG, é professora do Deutec, aqui do Cefet, com atuação nos cursos técnicos e na nossa graduação em Letras, Tecnologias de Edição. Obrigada, Bruna. Chamo agora o nosso ex-aluno, mestrando também, Breno Fonseca. O Breno é mestrando do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários da UFMG, ele é nosso ex-aluno, é bacharel em Letras, Tecnologias da Edição, aqui pelo Cefet, e é pesquisador do Núcleo de Estudos Judaicos da UFMG. Obrigada, Breno. E chamo agora o professor Sérgio Roberto Gomide Filho. Palmas, por favor. O Sérgio é professor de Língua Portuguesa e Literatura aqui do Cefet, é atual chefe do Deutec, possui doutorado em Literatura Brasileira pela UFMG, é mestrado em Literatura de Língua Portuguesa pela PUC Minas, graduação em Letras pela PUC Minas. Ele é o idealizador do Clube do Livro e atua em políticas e metodologias de avaliação de linguagens.
E, para completar, chame então nossa estrela do dia, o escritor Rodrigo Lacerda. O Rodrigo, ele possui graduação em História pela USP, doutorado em Teoria Literária e Literatura Comparada pela USP também. É autor do livro Mistério do Leão Rampante, uma novela de 1995 que recebeu o prêmio Jabuti e o prêmio Certas Palavras de Melhor Romance, dos livros A Dinâmica das Larvas, Vista do Rio e a obra que vamos abordar hoje, O Fazedor de Velhos, uma obra super premiada, recebeu o prêmio de melhor livro infantil da Biblioteca Nacional, o prêmio Jabuti e o prêmio da Finilige. Muito obrigada, Rodrigo. Então, gente, o debate vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou fazer uma pergunta inicial para o Rodrigo, depois os debatedores vão se revezar, começando pela Bruna, e nós vamos fazer algumas perguntas para a plateia, né? A plateia vai fazer algumas perguntas para o Rodrigo. Quem quiser fazer perguntas vai procurar lá atrás a professora Joelma Rezende, que está ali atrás. Ela tem um formuláriozinho para pergunta. Vocês podem fazer, nós vamos selecionar e vamos fazer algumas no final. Então, agora eu queria agradecer o Rodrigo de estar aqui no Cefet. E o microfone está aí, está com o Sérgio. Vou passar para o Rodrigo e perguntar para ele contar para a gente um pouquinho como é que surgiu a ideia do Fazedor de Velhos, como que esse livro entrou na sua vida. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo. Obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado do livro ou estejam gostando. O Fazedor de Velhos nasceu de um pesadelo que eu tive quando eu tinha 12 anos. E foi o pior pesadelo da minha vida. Eu nunca me esqueço do pânico com o qual eu acordei, assim. Sabe, aquela coisa de filme que o personagem pula da cama suado. E nunca tinha me acontecido antes, nunca me aconteceu depois. E era um pesadelo no qual eu estava numa sede de uma fazenda abandonada e eu era perseguido por um fantasma. Uma criatura alta, um homem careca, que vestia um lençol e tinha aquela aura meio azulada, assim, fosforescente, bem fantasmagórica. E eu passava o pesadelo inteiro fugindo dele, porque eu sabia no sonho que se ele conseguisse me agarrar, eu envelheceria 50 anos instantaneamente. Então, se eu tinha 12, eu passaria a ter 62 e a minha vida inteira teria ido embora, teria passado num piscar de olhos, sem eu aproveitar nada, sem dar tempo de eu fazer nada. E, enfim, então eu tinha essa ideia de um homem que tinha o poder de envelhecer os outros. E até o título me veio na cabeça, assim, quando eu falava, um dia eu vou contar essa história, eu vou escrever essa história, e eu tinha o título Fazedor de Velhos. Mas eu nunca tinha sentado para realmente escrevê-la. Aí eu estava fazendo um outro livro chamado Outra Vida, e estava muito difícil continuar, eu não sabia para que lado levar a história, e depois de dar murro em ponta de faca, assim, durante meses, eu falei, vou parar, vou escrever uma coisa bem leve, bem tranquila. O outro livro, o Outra Vida, era um livro muito dramático, assim. Vou escrever uma coisa para minha filha de 12 anos. Na época ela tinha 12 anos. Hoje em dia tem 24. E eu falei, vou trabalhar com aquela história do Fazedor de Velhos. E eu tinha, então, uma vaga noção do que o livro... sobre o que o livro iria tratar. Quer dizer, o envelhecimento, o medo de não aproveitar a vida, o medo de morrer muito jovem, enfim. Mas eu não tinha propriamente um plano. Inicialmente eu imaginava adaptar o pesadelo para uma história mais, digamos assim, contemporânea. Então, seria uma espécie de um menino perseguido por um morador de rua ou um homem misterioso. E eu não sabia muito bem como a ideia do envelhecimento
súbito, como eu ia recriar aquilo literariamente. Porque a cena do pesadelo era, digamos assim, o clímax da história. Mas você não pode começar pelo clímax, né? A história tem que ir num crescendo até chegar ao ponto culminante. Então eu sabia que aquilo, se é que eu ia usar a cena propriamente do pesadelo, seria no fim. Como é que eu chegava nela? Essa que era a minha dúvida. E eu não tinha um plano. Então eu escrevi O Fazedor de Velhos improvisando. Não sei se vocês percebem isso lendo, mas é meio como capítulo de novela, assim. O capítulo termina quando um problema se estabelece e joga o suspense para ser resolvido no capítulo seguinte. Cenas do próximo capítulo. Então o Nabucco fala, vocês têm que viajar no tempo, você tem que viajar no tempo. E aí eu falei, pô, que ótimo final de capítulo. Tá aí um problema legal, né? Só que aí no dia seguinte eu sentava na frente do computador e falava, o que eu fui fazer e agora? Como é que eu continuo essa história? Eu não tinha a menor ideia de como é que o personagem ia viajar efetivamente no tempo. Mas então o livro foi escrito muito assim, aos trancos e barrancos, sem um plano de voo muito definido, sem um projeto muito claro na minha cabeça. E eu acho que uma das consequências dessa espontaneidade total com que o livro foi escrito é que a velhice, o passar do tempo, o envelhecimento, que no pesadelo era uma coisa da qual eu fugia, uma coisa negativa, da qual eu tinha medo, ao longo da escrita do livro, vocês devem ter visto que ela vai se tornando uma coisa positiva, uma coisa boa. E foi realmente um processo muito esquisito e muito atípico para mim. Eu normalmente tenho uma ideia mais clara do que vai acontecer no livro. E no Fazedor de Velhos realmente eu não tinha. Eu fui improvisando capítulo por capítulo. Quando eu entreguei o livro para a editora, aí começa, digamos assim, essa era a história do livro dentro de mim, dentro da minha cabeça. Começa a história do livro no mundo, né? E eu entreguei para a editora e falei, olha, é um livro juvenil, escrevi para minha filha de 12 anos. E aí a editora manda o livro para revisão. Manda o livro para revisão, o revisor é um senhor de 70 e poucos anos. E esse senhor, então, ao terminar o trabalho, liga para a editora chorando e falando, olha, é um dos livros mais bonitos que eu li nos últimos tempos, é muito emocionante e tal. Aí meu editor vem falar comigo e fala, Rodrigo, aconteceu uma coisa estranha, porque o seu livro juvenil teve uma resposta de uma pessoa de uma faixa etária completamente diferente da idade do público-alvo do seu livro. Será que esse não é um livro adulto? Eu falei, não é um livro juvenil. Foi escrito para jovens. Passa o tempo, o livro vai então, já na reta final da produção, as 30 primeiras páginas vão para a Biblioteca Nacional, para eles emitirem o chamado ISBN, International Standard Book Number, o número que identifica esse livro para bibliotecários de qualquer país. É um número internacional. É o código de barra do livro, digamos assim. E você manda 30 páginas de todos os livros publicados no país para a Biblioteca Nacional, para ela emitir esse número. E eu sou editor de profissão. Eu nunca achei que realmente a Biblioteca Nacional lesse as 30 páginas, porque só aqui no Brasil são 60 mil títulos lançados todo ano. Então, 30 páginas de 60 mil é muita coisa para ser lido, certo? Bom, qual não é a minha surpresa quando a diretora do departamento da Biblioteca Nacional liga para a editora e fala, vem cá, será que vocês poderiam mandar o resto do livro aqui? Porque toda a equipe leu essas 30 primeiras páginas e todo mundo quer terminar de ler o livro. Lá vem o meu editor falar comigo, Rodrigo, tem certeza que esse livro é para jovens? Olha só o que está acontecendo. E o livro é publicado,
E embora ele ganha um prêmio, acho que logo de saída, o prêmio da Fundação Nacional do Livro Infantil Juvenil, chamada Fini Lige. Mas me lembro que na cerimônia de entrega do prêmio, 2 professoras especialistas em literatura infantil e juvenil vieram falar comigo: Rodrigo, que coisa estranha esse seu livro, né? Porque ele é para jovens, mas você fala de morte, de velhice, o processo de envelhecimento. O que você está tentando fazer? Preparar os jovens para o sofrimento? E eu sempre achei que essa pergunta só poderia sair da boca de alguém que esqueceu como é que é ser jovem. Porque eu nunca sofri tanto quanto quando eu era jovem. A ideia de que eu não sabia nada do que ia acontecer na minha vida, eu não sabia quando eu ia casar, quando eu ia ter filho, se eu ia casar e ter filho, se eu ia ter uma profissão, se eu ia ser feliz nessa profissão, se eu ia ter como me sustentar no trabalho que eu gostava de fazer, em que cidade eu ia morar, que rumo a minha vida ia tomar. Quer dizer, a ideia de ter a vida inteira em aberto era uma fonte de angústia gigantesca, e que hoje em dia, eu tenho 50 anos agora, eu não tenho mais. Então, eu acho que, para encerrar essa minha primeira intervenção aqui, se o Fazedor de Velhos tem algum mérito, na minha opinião, é que eu não subestimo a dor, o sofrimento existencial de ser jovem. Quer dizer, eu não acho que só porque vocês são jovens, vocês não sofrem. Só porque vocês são jovens, vocês não têm problemas. Só porque vocês são jovens, vocês não estão em contato com os mesmos dilemas humanos, existenciais, que eu de 50 anos ou que meu pai de quase 80 experimentam. Quer dizer, justamente o que nos une são esses problemas existenciais. Eles se manifestam de maneiras diferentes quando vocês têm 15 anos, quando vocês têm 50 ou quando têm 80. Mas, na essência, eles são parecidos. Quem que eu sou? Para que lado eu quero orientar a minha vida? Eu sou feliz? Será que eu sou feliz? Como eu faço para ser mais feliz? Isso são problemas humanos que estão com os quais a gente lida ao longo da nossa vida inteira. Então eu acho que o Fazedor de Velhos, se tem um valor para mim, é que ele é um livro que traz esses problemas para um público que normalmente, na minha opinião, é visto como um público que não sofre, que precisa ser preparado para o sofrimento da vida adulta, quando, na minha opinião, é exatamente o contrário. A vida adulta é o momento em que a gente começa a resolver os problemas que a gente tem quando é jovem. Essa é que é a graça de envelhecer. Essa é que é a graça de ficar mais velho. É isso aí, para começar. Boa tarde a todos. Eu começo agradecendo a presença do Rodrigo Lacerda. É uma grande alegria tê-lo conosco hoje. A minha primeira pergunta é sobre a Biblioteca de Pedro, que é composta, sobretudo, por nomes como Gonçalves Dias, José de Alencar, Fernando Pessoa, Eça de Queiroz e Shakespeare, que evidencia um complexo jogo intertextual na composição de O Fazedor de Velhos. Correlacionando, portanto, a teoria da intertextualidade com o conceito de antropofagia cultural proposto por Oswald de Andrade, que consiste no desejo e na absorção do outro, como Pedro adquire as qualidades dos corpos literários por ele devorados? Esse primeiro capítulo do livro, no qual o Pedro fala das leituras que a mãe fazia para ele e para a irmã, como eu disse, eu não sabia como contar a minha história. Eu sabia que
o assunto da história, mas não sabia como contá-la. Então, esse primeiro capítulo, para mim, num primeiro momento, é assim, bom, eu não sei muito como começar essa história, vou encher um pouco de linguiça aqui, vou enrolar. E aí tive a ideia de falar desses livros que eu gostava. E tudo isso que eu falo no primeiro capítulo é totalmente autobiográfico. Minha mãe lia esses livros para mim e para minha irmã. E eu acho que então, essa escolha dos autores não é uma escolha que eu tenha feito para o livro. É uma escolha que já estava dada, feita pela minha mãe há 30 anos antes. Então, Drummond, João Cabral, Gonçalves Dias, essas eram as poesias que minha mãe lia para a gente. O Essa, no caso, é um prosador, mas era um cultuado na minha casa. Meu pai e minha mãe adoram Essa de Queiroz. E eu acho que o Pedro e eu, de certo modo, e acho que todos nós que gostamos de ler, os escritores são como entrar no mundo da leitura e das artes em geral, é como chegar numa festa. Qual é a primeira coisa que você faz quando você chega numa festa? Você procura os seus amigos. Cadê os meus amigos? O cânone, sei lá, literário, o acervo de escritores e de romances que a gente tem à nossa disposição, está cheio de gente legal, de gente chata e de pessoas com quem a gente tem muita afinidade, de pessoas com quem a gente não tem nenhuma afinidade. E não ter nenhuma afinidade com um determinado escritor não quer dizer necessariamente que ele seja ruim. Quer só dizer que a sensibilidade dele é muito diferente da minha. E que então eu tenho que procurar a minha turma. Quem são os escritores que têm uma sensibilidade parecida com a minha? Com quem a minha emoção vai se conectar mais fácil, rápida, profundamente. Então, eu acho que isso significa que não há a obrigação de gostar de nenhum escritor. Quer dizer, porque a minha família é uma fanática por Essa de Queiroz, e eu fui doutrinado desde cedo a ler Essa de Queiroz, eu fui ler Machado de Assis depois, mais velho. E o Essa, então, caiu num terreno que estava virgem. Ele teve muito mais impacto em mim do que o Machado de Assis. Não quer dizer que eu não acho o Machado de Assis genial, mas é, digamos, um gosto adquirido. Posteriormente, um reconhecimento mais intelectual. Enquanto que o Essa, ele é meu irmão. Nós fomos amigos na minha adolescência. É uma relação muito mais íntima. E agora, vai dizer isso na sua faculdade de letras. Eu quase fui esquartejado. Porque existe esse mito de que o cânone tem que ser igual para todo mundo. Não tem. O meu cânone é um, o de vocês é outro. E fatalmente tem que ser outro, porque nós somos nós somos diferentes uns dos outros em vários aspectos. E é natural que os nossos padrões de gosto sejam, digamos assim, customizados. Cada um tem o seu, tem a sua lista de livros preferidos, de autores, de pintores, de cineastas, de dramaturgos que são os seus do coração, de músicos, de bandas de rock. Ninguém tem obrigação de gostar das mesmas coisas. Então, eu acho que a maneira de se apropriar é se apropriar com a liberdade de montar o seu próprio cânone. E eu acho que é isso que o Pedro faz, e que a Mayumi faz também, né?
ela também gosta de literatura, mas não das mesmas coisas que ele. E essa convivência das diferenças é muito mais interessante do que um cânone pré-formatado que é igual para todo mundo, né? Então, qual é o melhor escritor brasileiro? Machado de Assis. É uma resposta que deveria variar mais, entendeu? Ela deveria ser mais sujeita a oscilações, porque para outras pessoas pode ser Guimarães Rosa, pode ser Clarice Lispector, pode ser o Drummond, pode ser o Manuel Bandeira, pode ser outra coisa. Então, acho que está respondida, né? Quem vai? Deixa eu passar aqui. Boa tarde, gente. Bom, quero agradecer ao Clube do Livro pelo convite, agradecer a presença do Rodrigo e a presença de vocês aqui no Cefet-MG, nessa escola que, como vocês viram aqui no vídeo, né, é uma escola pública e que busca interagir com a comunidade. Tenho muito orgulho de trabalhar nela. Bom, Rodrigo, eu quero dizer que eu me diverti muito com o livro, adorei, porque eu dou aula para adolescentes ainda, né? E eu vi várias coisas da vida deles naquela história, vi coisas da minha vida também. Quero dizer que eu virei uma espécie de um apostador shakespearanólogo, né? Que eu fiquei procurando a frase síntese do livro. Não sei se vocês fizeram isso, mas eu fiquei feito louco tentando achar a frase síntese e pensando assim, a cada vez que eu tiver oportunidade, eu vou perguntar ao Rodrigo, é essa que é a frase síntese do livro? Enfim, eu sublinhei várias. A que eu mais gostei foi como dói descobrir que a vida é um labirinto. É a que eu mais gostei. Mas tem várias outras que eu gosto também. Bom, também gosto, não sei se vocês também gostaram, eu acho que sim, de algumas expressões bem jovens, assim, mas bem da cabeça do Pedro, tipo cérebro neutro, né? Mente preguiçosa. Eu tenho certeza que isso não representa ninguém aqui, né? Ninguém aqui. Muito. Ou sim, né? Muito bem. Bom, mas tentando dar a minha contribuição como historiador, eu sei que você também é, e para essa conversa, que eu estou no meio de pessoas aqui entendidas de literatura, né? Muito bem. Na narrativa da descoberta vocacional do Pedro, essa narrativa da descoberta, ela é também uma forma de falar do conhecimento, sabe? Eu li assim. Então ele trata da semelhança e das diferenças entre o conhecimento científico, acadêmico, versus o conhecimento não científico, representado no livro pela literatura, né? A obra, então, faz isso através do drama que o Pedro vive. Eu quero seguir a faculdade de História, sim ou não. É interessante que o Pedro, enquanto historiador, ele diz, né, busca entender o homem nas suas estruturas e conjunturas do seu tempo, ou seja, o homem no seu tempo, né, o que o historiador faz, qual que é a especificidade de viver no início do século XX no Brasil, né? Já o escritor, ele diz, né, ele quer mirar na natureza humana, né? Na natureza atemporal das emoções humanas. E você começou hoje falando isso. O que tem em comum o jovem de 12, 13, 14 com o velho, né? Então você gosta disso. Mas eu queria que você aproveitar a oportunidade para você falar um pouco para a gente. Nos tempos atuais há muito uma confusão, né? O conhecimento, ele parece ter sido desvalorizado, desmoralizado às vezes, né? A circulação da informação na internet às vezes confunde a gente, o que é conhecimento e o que não é conhecimento. Nesse sentido, eu acho que o livro também ensina a gente a diferenciar. Embora a literatura ensine muito, o livro explica para os jovens o que é um conhecimento com método, né, com pesquisa, e o que é o conhecimento que não precisa dessa pesquisa tão metódica. E eu queria que você falasse um pouco disso no mundo atual e como que o livro pode ajudar a juventude a entender essa diferenciação. Oi, obrigado.
Bom, muita coisa para falar sobre a sua pergunta e sobre as considerações anteriores, mas eu acho que a melhor maneira de eu responder a sua pergunta é usando os 3 personagens principais, o Pedro, a Mayumi e o Nabucco. O Pedro está em busca da sua vocação, né? O Nabucco e a Mayumi mais ou menos já têm a vocação definida. Ela é uma neurocientista, o Nabucco é um historiador e o Pedro é que está inquieto, buscando uma vocação até que ele descobre que ele quer ser escritor. Agora, o Nabucco, ele é um historiador aposentado e na vida do Pedro o papel dele é submeter o Pedro a algumas tarefas, algumas provas, alguns testes, mas testes aqueles que sejam capazes de, ao terminá-los, ao passar por eles, por essas provas, o Pedro tem a sensação de que a sensibilidade dele foi afetada, foi transformada em alguma medida, né? Quer dizer, a cada prova que o professor Nabucco impõe ao Pedro, quando o Pedro termina a prova, ele tem a sensação de que a experiência da vida que ele tem, o conhecimento de si próprio, dos outros, do mundo, se expandiu. Então, cada prova faz com que a coisa se expanda um pouco mais e mais e mais. Então, o Nabucco, ele é historiador e ele, através das ciências humanas, da história, da literatura, ele toca na emoção do Pedro de um jeito muito concreto, quase, porque o Pedro se sente transformado, de fato. A Mayumi, ela é uma mulher das ciências chamadas ciências duras, né? Uma mulher das experiências de laboratório, das ciências mais exatas, embora não seja propriamente matemática, física, mas ela é uma mulher, enfim, do mundo científico, literalmente. Mas qual é a pesquisa dela? É, através da neurociência, encontrar as bases físicas do amor, da emoção. Quer dizer, qual região do nosso cérebro produz a sensação da paixão e do amor? Hoje em dia se faz esse mapeamento cerebral, então você expõe a pessoa a uma cena de medo e é uma determinada região do cérebro que se liga. Você expõe a pessoa a uma experiência de afeto e é outra região do cérebro que se liga. Então, como é que o cérebro produz essas sensações e onde? Então, por outro caminho, mas de alguma forma ela também está visando o mesmo objetivo que o Nabucco, que é conhecer a emoção do outro, acessar a emoção do outro, a sensibilidade profunda do outro. E o Pedro, quando finalmente se descobre como um escritor, o objetivo dele é exatamente o mesmo, só que por um terceiro caminho. Quer dizer, então, eu acho que as ciências, sejam as humanas, sejam as exatas, biológicas, sejam as artes, e no fundo talvez todas as profissões podem ser vividas dessa forma, mas como canais de contato, de acesso à emoção alheia. A arquitetura pode ser isso, a engenharia pode ser isso, tudo, na verdade, pode ser isso. O design de objetos pode ser isso. Assim, eu acho que a ideia de que há vários caminhos para a emoção do outro e que esse é o nosso objetivo, é tocar o nosso semelhante, estabelecer essa conexão emocional, intelectual, espiritual, existencial. Isso é o fundamental. Então, agora, eu, ouvindo a sua pergunta, lembrei de uma aula que eu tive na faculdade de História e que a gente estava lendo um texto e o texto dizia:
portanto, o conceito de natureza humana deve ser jogado na lata de lixo da história. E aí, quando eu li essa frase, eu me revoltei. E eu me lembro que eu enfrentei a sala inteira, porque eu levantei a mão e falei: professora, eu acho essa frase totalmente estapafúrdia. Como assim? Não existe natureza humana? E aí meus colegas todos se levantaram contra mim e falando: não, se um homem medieval aparecesse aqui e agora, ele seria tão diferente de nós pelos determinantes sociais, culturais, ideológicos, religiosos, que seria praticamente impossível nós nos comunicarmos. Nós somos completamente diferentes. E isso, para mim, se eu acreditasse nisso, a profissão de historiador, como é que eu posso dizer isso? Seria como regar uma planta de borracha, uma planta de plástico. Porque se o homem do passado não tem nada a ver comigo, se ele não é feito do mesmo material, então a profissão de historiador é meio inócua, porque não há conexão possível. E então, se não há conexão possível, o que explica o fato de que até hoje nós leiamos Homero? O negócio foi escrito 8 séculos antes de Cristo, e eu, quando leio a Odisseia, eu ainda me emociono. Como é possível isso? Se não tem nada a ver um com o outro. Como é que eu posso ler Shakespeare e me emocionar? Não era para eu me emocionar, porque nós mal conseguimos nos comunicar, como disse um dos meus colegas. Então, como é possível que a emoção dele, de um homem que viveu 500 anos antes de mim, que eu nunca vi em outro país, que o que ele deixou escrito tem o poder de me emocionar? Então, eu acho que não é que eu menospreze a história de jeito nenhum. Eu adoro a história, mas eu estou preocupado com aquilo que nós, historiadores... Enfim, eu fiz faculdade de História, eu não sou historiador, né? Estou aqui pegando carona na sua profissão, mas aquilo que nós, historiadores, chamamos das estruturas de longa duração. O que é isso? Por exemplo, o homem e a morte. Isso é uma estrutura de longa duração, porque o homem da Grécia Antiga, do século 8 a.C., tinha que lidar com a morte de alguma maneira. O homem da Roma, do Império Romano, no século 2, 3, 4 depois de Cristo, também tinha que lidar com a morte. Cada um tinha seu ritual, para cada povo a morte tinha o seu significado, a sua maneira de ser encarada. O homem medieval, a mesma coisa, o homem renascentista, o homem do iluminismo, mas a estrutura de longa duração, o homem e a morte, ela está presente até hoje. Nós também lidamos com ela, embora a gente hoje em dia queira fugir da morte sem parar. Podemos falar isso depois, mas não vou me perder aqui na resposta. Mas quer dizer, eu trabalho com a história nessa perspectiva do que é comum e não tanto do que é específico nas suas respectivas etapas da história da humanidade, entendeu? Obrigado, boa tarde a todos. Reforçar aqui o agradecimento ao Rodrigo, a presença dele. Ficamos muito felizes com essa oportunidade dessa conversa. E agradecer a presença de todo mundo que está aqui. Acho que isso reforça a importância que a gente atribui ao livro, que a gente busca dar à obra do processo seletivo. E a sua presença aqui reforça isso mais ainda. Ficamos muito felizes. Obrigado, então, mais uma vez. Rodrigo, eu queria fazer uma pergunta muito ligada às questões que você está levantando desde que você começou a falar, que se referem ao papel da emoção no livro. Pela sua fala inicial, a gente fica sabendo que essa emoção ela está presente até mesmo antes da obra ser feita, já que você relata um impacto emocional de uma experiência na origem da obra. E, especificamente em relação ao livro, a emoção está presente em momentos muito cruciais.
ela está presente na relação do protagonista com essas obras que ele lê, são marcadas pela emoção, positiva ou negativa, mas pela emoção. Ela está presente na pesquisa que a Mayumi faz, que você citou, de rastrear os efeitos da emoção no cérebro. Ela está presente no processo de autodescoberta do Pedro, que em relação às escolhas profissionais dele, essa indecisão dele profissional, uma passagem que o Nabucco diz que a emoção é a única coisa que ele deseja expressar, e é por isso que ele não seria um bom historiador, ele seria um escritor. Então a emoção está presente, atravessa essa obra toda, né? O próprio Fazedor de Velhos é definido como um homem que, provocando a emoção, faz o tempo andar. Então ela está presente até metalinguisticamente, vamos dizer assim, na própria atividade de escrita do personagem. E um dos poetas que você citou, no começo do livro, que você cita aqui também, o João Cabral, ele costumava falar que a tarefa do escritor seria a de fazer do seu texto uma máquina de comover, o que implicaria, assim, demandaria não o relato das suas próprias emoções, mas a capacidade de manipular no outro as suas emoções, de lidar com essa emoção do outro, de causar emoção no outro. E como é que você lida com isso? Porque a gente fica com a impressão, né, você também falou no começo, de que esse livro ele é um livro que desperta esses sentimentos, emoções no leitor, e isso parece ser assim, ter um grau de proposital nessa questão. Como é que você lida com isso? Já que é um livro tão autobiográfico, com tantos traços, quer dizer, você criou esse apartamento, essa distinção entre a emoção sua e a emoção que você quer causar no outro. Podia falar um pouco para a gente sobre isso, o papel da emoção na obra? Bom, realmente o livro tem vários aspectos que são autobiográficos. Então, é a faculdade que o personagem faz, que é a mesma que eu fiz, são as leituras da infância do personagem, que são as mesmas que eu indiretamente fiz através da minha mãe, e depois sozinho, mas começando por ela. Enfim, mil outros que posso falar aqui. Eu não sei se eu consigo separar tão bem quanto o João Cabral o que é a minha emoção e o que é a emoção do leitor. É muito comum, por exemplo, se eu escrevo uma cena em que acontece alguma coisa triste, eu chorar. Enquanto eu estou escrevendo ali, eu choro. E o que não significa que no dia seguinte eu posso ler aquilo e falar, nossa, isso está uma porcaria, como é que eu chorei com essa droga que eu escrevi aqui? Isso acontece, mas o fato é que naquela hora isso provoca uma reação. Eu acho que o escritor ele tem que manipular. Todo artista ele tem que manipular a emoção do outro, mas não, digamos assim, o verbo manipular pode ter uma conotação um pouco pejorativa, né? Fulano é um manipulador, é sinal de que ele se aproveita da emoção do outro. No caso do artista, da obra de arte, ou, como eu falei, de todas as outras profissões, eu acho que a manipulação é num sentido construtivo, né? De trabalhar emocionalmente o leitor para que ele refine o seu espírito, sensibilize-se para a vida, para o outro, para a dor alheia. A gente está sempre, ao ler e ao fruir qualquer obra de arte, a gente está sempre se projetando no personagem, né? Se projetando naquela história, o que significa vendo o mundo pelos olhos do outro. E isso eu acho que é um exercício que não é abstrato. Quando a gente diz que é importante ler,
não é uma recomendação vazia. É porque ler desenvolve em nós essa capacidade. E é como ir na academia e fazer musculação. Se você para, o músculo fica flácido. Você tenta voltar e não aguenta mais fazer o que você fazia. Você demora um tempo a voltar. Você fica todo dolorido no dia seguinte. E essa sensibilização é a mesma coisa. Se você não exercita, se você não trabalha isso regularmente, lendo, ouvindo música, vendo filme, indo ao teatro, vendo exposições, se você não se estimula a ser capaz de conectar a sua emoção com a dos artistas, você perde essa capacidade. Perde a ponto de achar que a arte não serve para nada. Agora, para quem não perde, essa capacidade de se colocar no personagem, ver o mundo com olhos que não são os seus próprios, é um negócio que tem um impacto concreto na sua vida. A sua relação com seus pais pode melhorar, porque se você se enxergar com os olhos deles, talvez fique mais fácil entender certas coisas. Com seu irmão, com seus amigos, com sua namorada, seu namorado, com seu colega de trabalho. Quer dizer, se você é incapaz de se colocar, de olhar as coisas com olhos diferentes dos seus, entender um juízo diferente do seu, como é que você vai trabalhar em equipe? Como é que você vai ser um cidadão numa democracia se você não é capaz de se colocar no lugar do outro, de entender o argumento do outro ponto de vista? A democracia, por excelência, é um lugar onde você tem que conviver com as opiniões diferentes, com outros olhares, né? Então, eu acho que essa emoção que eu tento despertar nos leitores é no sentido de sensibilizá-los para a experiência humana que está à nossa volta 24 horas por dia. Está na fila do banco, está enquanto a gente pega o ônibus. Quer dizer, quantas vezes eu já não peguei um ônibus e tinha uma pessoa chorando? E eu passei a viagem inteira tentando entender por que aquela pessoa estava chorando. Se ela está falando no celular, é melhor ainda, que aí chegando perto realmente talvez dê para entender, mas discretamente. Mas assim, você, mesmo que não tenha nada, mas você olha para ela, como ela está vestida, qual a cor do cabelo, como essa pessoa se mexe, quem será que ela é, da onde que ela vem, o que ela faz. Essa sensibilização, eu acho que é o que as artes têm de melhor a contribuir. A arte pode ser um instrumento político, a arte pode ser um instrumento, digamos, de erudição, e tudo isso ótimo. Mas se não tiver esse dado emocional, para mim, pessoalmente, não é a minha turma, usando aquela imagem da festa, assim. É uma turma na qual eu posso ir lá, ficar um pouquinho, mas eu quero terminar a festa com o meu grupo. E o meu grupo é o grupo que, acima de tudo, coloca essa educação do espírito, e não essa educação política, ou essa educação sociológica, ou essa educação sei lá o quê. Essa educação da emoção, educar as nossas emoções. Eu acho que isso é um equívoco a gente imaginar que a gente pode mudar o nosso país sem educar as emoções do nosso povo. Não basta ensinar matemática, português, sabe, física, química. Tem que educar as emoções. E então é nesse sentido que eu digo que todo escritor quer manipular, porque ele quer fazer o seu leitor entrar mais em contato com esse mundo,
se entender melhor as suas emoções. É nesse sentido, não sei se eu respondi a sua pergunta. Boa tarde a todos. Quero agradecer imensamente ao Clube do Livro do Cefet pela oportunidade, dizer que é uma honra para mim estar aqui numa das minhas casas também, né, ao lado dos meus queridos professores, ao lado do Rodrigo. Muito obrigado. E eu tive a oportunidade de ler o seu livro aqui na Letras. O nosso curso tem ênfase em edição e estávamos estudando a representação do livro numa das disciplinas. E na época eu fiquei muito feliz quando terminei a leitura, porque eu encarei o livro como uma grande homenagem aos leitores, aos livros e à literatura. E é muito curioso o seu percurso profissional, porque ele parece ter começado com a edição também de textos. Além de filho e neto de editores muito importantes, o seu avô Carlos Lacerda fundou a editora Nova Fronteira, e a edição parece ter revelado a você também que o mundo dos escritores não era um mundo inatingível, com a presença sempre de muitos escritores ao redor. E tendo convivido em um ambiente repleto de livros desde, na infância, eu fico pensando na relação que você estabeleceu com esse objeto. E eu gostaria que comentasse, então, o projeto editorial do Fazedor de Velhos também, porque ele começou na COSAC Naif, com a participação, inclusive, da ilustradora Adriane Galinari, e sabemos da importância que é dada também à materialidade dos livros para os jovens, né, especialmente para as crianças, mas também para os jovens. E também em comparação com a edição agora da Companhia das Letras, que parece mais austera, mais minimalista. Você participou do processo de edição, das escolhas que envolveram o projeto gráfico? Bom, antes de responder esse pedacinho final da sua intervenção, queria contar um pouco a minha história como editor, porque realmente meu pai era editor e dos dois lados da família, a família da minha mãe tem uma escola no Rio e meu avô era professor de história da arte. E do lado do meu pai, eu tinha um avô que era político, mas também escritor, escreveu ficção, inclusive, não só livros sobre política, mas contos, peças de teatro e tal, e editor. Então eu, de fato, pelos dois lados, estava cercado de livros. Mas eu costumo desmistificar a ideia de que crescer cercado de livros é um estímulo para você ser escritor ou pertencer ao mundo do livro. Porque no meu caso, pelo menos, foi o contrário. Porque eu achava aquelas pessoas tão fenomenais, tão extraordinárias, eu tinha uma tal reverência ao mundo dos escritores e do livro, que eu nunca achei, enquanto eu era criança ou adolescente, que eu fosse capaz de fazer parte desse mundo. Eu achava que era um mundo de pessoas sobre-humanas, superdotadas, e não de alguém com uma preguiça mental do tamanho da minha. Então, eu nunca imaginei que eu fosse virar escritor. E só quando eu, aos 17 anos, comecei a trabalhar na editora do meu pai, como subvice-carimbador, né, revisor da quinta prova, que é aquela que não tem mais erro nenhum. Então, mesmo que você seja o péssimo revisor, o livro vai sair direitinho, porque os 4 primeiros revisores já resolveram todos os problemas. Então, eu comecei sendo revisor da quinta prova. Mas eu estava ali no que a gente chama, ou chamava antigamente, a cozinha editorial, aonde a equipe, a diretora editorial e as editoras assistentes lidavam com os originais que chegavam das mãos dos autores e tinham que ler, opinar, pontuar alguma questão ou outra, discutir com o autor, sugerir coisas. Então, aí o meu mundo se abriu, porque eu, por exemplo, uma vez participei da edição de um livro de um escritor baiano, desconhecido, embora fosse um homem já de muita idade, mais do que desconhecido, inédito, embora fosse um homem de muita idade. E ele falou, eu vou conseguir um texto de orelha do livro. Vocês sabem o que é a orelha do livro, né? É esse negócio aqui, ó, que é um texto, digamos, de apresentação do livro. Eu vou conseguir um texto de orelha do Jorge Amado. Deixa comigo, ele é meu amigo, eu vou conseguir.
E aí veio o texto de Orelha do Jorge Amado. Quando eu li, eu falei, não é possível, não pode ter sido Jorge Amado que escreveu isso. Cheio de erro de português, tudo errado, tudo errado. A pontuação estava errada, concordância de gênero estava errada. Então era a clã dos Ribeiro Matos, em vez de o clã. Era, assim, erros grotescos. Eu falei isso há muito tempo, sem H. Tinha coisas assim escabrosas. Certeza com S, era esse nível. Aí, eu vi lá a minha chefe corrigindo o texto de Jorge Amado, metendo a caneta no texto de Jorge Amado. Aí eu vi, chega um romance da Lígia Fagundes Telles. Ela não errava concordância nem ortografia. Em compensação, a pontuação era uma tragédia. Ela só botava vírgula onde não precisava e nunca botava onde precisava. E lá ia minha chefe corrigindo a pontuação da Lígia do começo ao fim do livro. E finalmente eu vi a minha chefe com o João Cabral sentados lado a lado na mesa e ela com o original do livro novo dele, falando, João, olha aqui, a métrica desse verso está errada, né? Ele falou, está errada? Ele falou, está errada, olha só, ela contou as sílabas tônicas do verso. E ele falou, é mesmo, meu Deus do céu, o que a gente pode botar aí, Marília? Ela falou, sei lá, bota pá. Falou, boa, bota aí. Eu falei, bom, já que é assim, então eu consigo também. Quer dizer, se eu tenho tanta ajuda, se eu não tenho que ser um ser superdotado, que recebe uma inspiração divina e já espirra Shakespeare, aí beleza, então eu também posso ser escritor. E então essa passagem pela cozinha editorial foi fundamental para mim, porque desmistificou a profissão. E eu vi que a profissão de escritor, o Jorge Amado, então, por exemplo, ele foi um dia à editora e ele viu o texto corrigido. E ele falou, nossa, quem foi que teve esse trabalho todo de corrigir meu texto e tal? Aí, sei lá, alguém levantou o dedo sem graça, assim, fui eu. Ele falou, não, porque o meu trabalho é dizer o que eu quero, no caso dos meus livros, inventar o personagem, criar a história, botar a emoção na história. Eu já passei por 3 ou 4 reformas ortográficas na minha vida. Eu não lembro mais como é que é o certo, como é que é o errado. E eu entendo ele, porque eu passei por uma reforma ortográfica na minha vida e mesmo assim tem horas que eu preciso ir no Google para saber como é que escreve a maldita palavra. Porta-retratos tem hífen ou não tem hífen? Meu Deus do céu. Boia não tem acento agudo? Ideia não tem mais acento agudo? Para mim é uma aberração da natureza. Linguiça não tem mais trema no U de linguiça, agora fala linguiça. Então, eu imagino o sofrimento do Jorge Amado. Realmente, ele tinha mais que estar pouco se lixando para a ortografia, porque abusaram da paciência dele. Então, essa passagem pelo mundo editorial foi crucial. Ponto. Agora vou falar a respeito do projeto gráfico do livro. A COSAC era uma editora onde eu havia trabalhado. O livro saiu em 2008, eu tinha saído da COSAC acho que em 2006, para ir trabalhar em outra editora. E eu entreguei o livro e o editor tinha ficado muito magoado comigo por eu ter pedido demissão para ir trabalhar em outro lugar e botou o livro na geladeira 2 anos. Fiquei 2 anos esperando ele me perdoar. Finalmente ele não me perdoou, mas como o livro tinha ganhado uma bolsa de fomento à publicação da Prefeitura de São Paulo, ele contratualmente era obrigado a publicar o negócio, senão ele tinha que indenizar a Prefeitura. Então, graças a esse contrato, o livro saiu, porque senão talvez ele estivesse na geladeira até hoje. E aí começou o projeto e a grande dificuldade, desde sempre, foi as ilustrações. Eu tenho para mim que o livro começa humorístico e inquieto.
humorístico e angustiado. O humor é quase que uma maneira que o narrador tem de lidar com a própria angústia. É uma maneira de anestesiar a dor das coisas que ele não tem resolvidas na vida, assim. E ao longo da trajetória do personagem, o livro vai virando melodramático, não humorístico, vai virando mais, digamos assim, o Tim Maia, vocês conhecem o Tim Maia? O Tim Maia dizia que toda obra de arte pertence a uma de duas categorias. Tem o esmela-cueca e o esquenta-sovaco. Então, o livro começa esquenta-sovaco e termina mela-cueca. Quer dizer, ele começa inquieto e humorístico e termina melodramático e zen. Uma coisa meio pacificada com a vida, pacificada com o mundo como ele é, com os limites da experiência humana e tal. Daí a frase que os colegas de vocês leram e que no livro aparece como resumo da peça do Rei Lear, né? Nós somos como moscas para meninos travessos. Nós somos para os deuses como moscas para meninos travessos. Eles nos matam por diversão, por esporte. Porque há limites para a nossa experiência. Nós não controlamos tudo. Há coisas que estão acima de nós e tal. Mas a ilustradora, quando foi convidada para ilustrar, tinha acabado de perder o pai. Então, o final do livro é um final que mexia com ela demais e ela só fazia ilustrações adequadas para o fim, quer dizer, melodramático e zen. E não conseguia chegar no tom do início do livro. E aí eu impliquei pela primeira vez na vida, eu tive que fazer o papel da primadona, assim, o artista caprichoso que não aceita nada e tal, mas é porque realmente eu achava que ela não respeitava a sensibilidade de boa parte do livro. Então, finalmente, depois de muito esforço, a gente chegou numa resposta. Não sei se vocês ainda têm o projeto da COSAC, mas as ilustrações vão das figurativas para as abstratas. É como se a fase figurativa correspondesse à fase inquieta, angustiada e humorística, e a fase abstrata correspondesse ao momento melodramático e zen. Então, de alguma forma, as ilustrações têm um arco também. Provavelmente é daquelas coisas que só nós que trabalhamos no livro percebemos, mas a gente tem que criar alguma lógica dentro da gente, né? E no caso, aí quando a COSAC, a editora da primeira edição do livro, decidiu fechar as portas, o livro vai para a Companhia das Letras, onde eu já estava publicando outras coisas, e aí é uma editora muito maior, muito menos, digamos, artesanal do que a COSAC, publica 35 a 50 livros por mês, então é claro que eles não podem ter o mesmo tratamento individual, livro a livro. Eu sou editor, eu entendo isso, posso até lamentar como autor, mas como editor eu sei que é uma impossibilidade, publicando 50 livros por mês, você ter um tratamento individual para cada um. Você tem que ter um projeto gráfico meio padrão e tal. E é a capa onde você, mesmo numa editora desse porte, onde você ainda consegue passar uma mensagem que não seja estritamente o texto, né? E o autor da capa é um grande amigo meu, um artista gráfico maravilhoso lá de São Paulo, e ele escolheu esse artista, se eu não me engano ele é pernambucano. Eu não sei nada da obra desse homem, não conhecia até ver a capa do livro. O que eu posso dizer é que tem uma coisa que eu acho engraçada naquela capa. Alguém tem a... posso mostrar para eles? É essa aqui, né? Tem uma coisa que parece caderno, né? Tem umas pautas, umas páginas de caderno coladas, mas me lembra também, por algum motivo, talvez essas estrelas, meio rabo de pipa, assim. Tem uma coisa da infância e da adolescência, digamos, da infância e do início da vida adulta.
o caderno pautado sendo a coisa que você usa na faculdade, no ensino médio e tal, e o papel colorido, uma coisa que remete à estrela colorida, uma coisa que remete àquele tipo de colagem mais infantil. E eu acho que, de certa forma, esse é o pedaço do livro, o pedaço da vida do protagonista, do Pedro, que o livro retrata. O final da infância, a infância, o final da infância, a adolescência e o iniciozinho da vida adulta na faculdade. Então, pelo menos essa é a minha leitura semiótica do negócio. Agora, empresta aqui a edição da Cosain. Uma vez eu fui numa escola e uma menina de, sei lá, 13, 14 anos, perguntou o que era essa imagem aqui, que é o ponto culminante da coisa abstrata, do momento abstrato das ilustrações. E eu expliquei, contei toda essa história que eu contei para vocês aqui para ela. Aí ela me olhou com uma cara de decepção, falou assim: é isso? Porque eu achei que era o tronco de uma árvore cortado, porque você mede a idade de uma árvore pela quantidade de círculos que tem dentro do tronco. Aí eu olhei para a cara dela e falei: olha, ninguém tinha pensado nisso, mas eu nunca mais vou deixar de usar essa sua interpretação quando falar das ilustrações do livro, porque é muito mais bonita do que a nossa. Obrigada, Rodrigo. Devido ao adiantado da hora, nós já vamos passar para as perguntas da plateia. Obviamente não vamos... mas foi ótimo. Passou rápido, né, gente? Nós vamos atrasar um pouquinho, já que começou um pouco atrasado também, mas não muito, coisa de 10 minutos. Não tem como responder todas as perguntas da plateia, mas eu vou tentar... A gente tentou reunir algumas que são parecidas. Então, vou tentar fazer 3 perguntas para você. Vou pedir para você tentar responder nesses 10, 15 minutos. Bom, muita gente querendo saber sobre a Mayumi, não é? Então, várias perguntas, né? Eu vou ler uma pergunta aqui, que é da Johanna Sofia. Cadê a Johanna? Cadê ela? Está ali no meio. Mas, na verdade, também teve o Lucas Rafael de Mota, Verônica Soares Santos, Vitor Carlos Galvão, Letícia Lopes, que perguntaram sobre essa relação de verossimilhança, né, da obra sua com a sua vida, e principalmente para saber de onde você tirou a inspiração para fazer a Mayumi e o professor Nabucco. Por favor. 15 minutos, né? Eu vou ligar o cronômetro. 15 minutos para 3. Para essa você pode usar 5. Tá bom. Então vou correr. Tá vendo? Eu adoro falar. Bom, Mayumi. Eu sou casado com uma Mayumi. Ela não é neurocientista, mas nós já somos casados há 17 anos. Vai fazer 17 anos agora em novembro. Qual é a ideia ali? Eu tinha o Pedro, que é um jovem muito arrebatado, muito entregue à paixão. Então, ele teve uma desilusão amorosa com a Ana Paula, mas ele continua disposto a se apaixonar e a se jogar de cabeça numa nova paixão. E isso se reflete, por exemplo, no tipo de livro que ele lê, no tipo de arte que ele gosta. Então, ele gosta de ópera, que é, por definição, uma forma de arte onde as paixões são exacerbadas, as emoções são exacerbadas, né? Ele gosta de José de Alencar, que é o escritor, por excelência, o líder do nosso romantismo, não por acaso tem esse nome. Então, o Pedro era essa pessoa que, apesar da decepção amorosa, continuou totalmente aberto para um novo amor. Já a Mayumi é uma moça que teve uma desilusão amorosa e preferiu se fechar, se proteger e focar na carreira, focar na faculdade e não deixar que uma outra paixão viesse a desviá-la do caminho que ela tinha estabelecido para ela própria e viesse a magoá-la de novo como ela foi magoada anteriormente.
O Pedro é um cara das ciências humanas, obviamente. A Mayumi é uma mulher das ciências biológicas, mais, digamos, próximas das exatas. Enfim, acho que tinha ali dois extremos. E o exercício de aproximação desses dois personagens era que o Pedro, aos poucos, tinha que partir dele, porque ele é que era a pessoa disposta a se apaixonar novamente, né? Se ele ficasse esperando vida Mayumi, não ia acontecer nada. Então tinha que partir dele, mas de alguma forma que ele fosse conseguindo derrubar as defesas que a Mayumi tinha colocado em volta dela própria e vencer a resistência dela a uma nova paixão. Então, isso de um lado, quer dizer, transformar a Mayumi. De outro, ele próprio, quando ela vai para a França, foi obrigado a domesticar a sua própria paixão, domesticar os seus sentimentos. Quer dizer, não dava para ser arrebatado, porque o objeto da paixão estava do outro lado do Atlântico. Então ele tinha que ser capaz de conviver com a frustração daquele amor, ainda que uma frustração temporária. Então, a equação aí dos dois protagonistas, do par romântico do livro, vamos dizer assim, era essa, quer dizer, como o Pedro quebraria as defesas dela, mas como ele seria educado, ele teria que aprender também a dosar a própria paixão. E aí é isso, quer dizer, 3 minutos e 44 segundos. Ah, que ótimo! Vamos lá. Eu vou juntar duas perguntas aqui, da Raíssa Silva e da Giovana Franciele. E é o seguinte, primeiro a Raíssa vai perguntar, ao escolher a obra, você tinha alguma mensagem em mente para transmitir ao leitor? E a Giovana vai dizer assim, você sente que o livro O Fazedor de Velhos fez o papel de fazedor de velhos? Se eu tinha uma mensagem, né? Bom, eu tinha uma mensagem, mas eu sabia, como eu falei, eu escrevi o livro para minha filha de 12 anos. Eu tinha 3 mensagens. Uma, aprenda a se preparar para as outras fases da sua vida. Nunca esqueça de que a vida não vai parar. E que você precisa reunir o material humano necessário para enfrentar o que vem pela frente, sempre. Seja quando você está no ensino médio, se preparar para a faculdade, ou seja quando você tem 75 anos, se preparar para a morte, para a doença, para, enfim, para a velhice. A gente tem sempre que estar se preparando, porque a vida não para e ela nunca é igual. Então, como lidar com o passar do tempo, como tirar proveito disso. Acho que essa era uma mensagem. A outra era, talvez não tivesse a resposta, mas eu pelo menos queria plantar na minha filha a preocupação com isso, que aí ela encontraria a resposta dela. Talvez não exista uma resposta única para todo mundo. Segunda coisa, as artes como instrumentos de sensibilização, como eu falei aqui. Então, toda isso que a gente chama de intertextualidade, né, de livros citados dentro do livro, isso é uma coisa que eu tenho um pouco de medo dessas palavras, que elas são muito... para quem tem complexos de mente preguiçosa como eu, semiótica, intertextualidade, são palavras que me assustam. Eu gosto de lidar com essas coisas em termos mais corriqueiros, mas era fundamental que elas aparecessem, porque senão como é que eu ia fazer com que as artes ganhassem um papel no livro? Eu tinha que mostrar como é que elas impactavam sobre os meus personagens.
Então, a ópera impactando sobre a emoção do Pedro, os poetas contemporâneos impactando sobre a Mayumi e o Shakespeare impactando sobre o Nabucco. Isso eram coisas que eu precisava mostrar. E, por fim, digamos assim, a valorização do vínculo emocional amoroso, seja entre um padrinho e uma afilhada, seja entre um namorado e uma namorada, seja entre dois amigos, mesmo que esses amigos sejam um menino muito jovem e um homem já de idade. Quer dizer, esse vínculo invisível, que é a amizade, o amor, a paixão, eu queria que a minha filha valorizasse isso e buscasse isso para ela. Mas um dia vocês vão ter filhos, vocês vão ver. A gente pode dar o melhor conselho do mundo, mas não é a mesma coisa. Tem uma frase que eu adoro que diz que bom conselho é que nem sol de inverno, ilumina, mas não aquece. Então, o conselho, você se deixa convencer intelectualmente, mas se o seu coração não for aquecido, você não vai conseguir seguir aquele conselho, você não vai naquela direção. Então era preciso que a minha filha sentisse essas coisas, essas 3 mensagens. Eu não queria que elas fossem apenas mensagens transmitidas intelectualmente. Eu queria que elas fossem mensagens vividas através da emoção. De novo a emoção, né? Então, acho que as mensagens do livro eram essas. Ótimo, obrigada. Você falou sobre usar a arte para sensibilização, e aí eu termino com uma pergunta que talvez vai deixar você falar um pouco mais sobre isso. Pergunta do João. Cuidado, hein? Deixar eu falar um pouco. O João Ramos perguntou o seguinte, uma pergunta bem instigante. Como você se vê como intelectual e escritor num governo que coloca em risco a democracia, faz apologia à censura e onde o conhecimento está tendo um retrocesso? É difícil, né? Assim, eu estou aqui falando sobre a educação das emoções e... Como resistir, então? E a gente vive um momento em que... Mas, assim, sinceramente, transcende o governo do momento. É claro que esse governo ele tem aspectos ainda mais nocivos em relação ao mundo das artes, da cultura, tal, mas transcende. A verdade é que o humanismo no qual eu fui criado, quer dizer, eu não sou um especialista em nada. Inclusive tem um trecho do Fazedor de Velhos que eu digo isso, né, que ser escritor é ter uma mente meio caótica, fazer uma pesquisa meio caótica. Eu não sou aquela frase que diz que o leigo é o que sabe pouco sobre muita coisa e o especialista é o que sabe muito sobre pouca coisa. Eu definitivamente sou um leigo, eu sei pouco sobre muita coisa, mas eu prefiro, porque para mim é mais fácil de eu circular no mundo sabendo um pouquinho de cada coisa. E eu acho que o humanismo está em risco, não é só no Brasil. O humanismo está em risco no sentido de que a civilização contemporânea é uma civilização muito imediatista, muito materialista, muito pragmática demais. Tudo tem que ter uma utilidade, tudo tem que dar dinheiro, tudo tem que... E essa educação do espírito que eu estou falando para vocês está totalmente fora de moda. E isso vai muito além do governo Bolsonaro. Isso é um fenômeno mundial contemporâneo. E nós temos que
Eu não sou um escritor propriamente político, mas eu, pessoalmente, acho que essa minha mensagem é muito mais subversiva do que eu enfrentar o Bolsonaro com Lula livre, entendeu? Eu acho que eu vou muito além. Eu desprezo o desprezo que os outros têm por esse mundo da cultura, das artes, do conhecimento, da pesquisa. Eu desprezo. Eu acho que isso é uma maneira muito pequena de viver, ainda mais num tempo como o nosso, em que a ciência já foi tão longe que ela está quase tocando a religião. Ciência e religião já foram vistas como antíteses uma da outra. Hoje em dia não são mais. Então, outro dia, eu finalmente entendi a teoria da relatividade do Einstein. Foi uma emoção, porque é poesia aquilo. É poesia. A ideia de que energia é igual a massa. A matéria é igual ao que é invisível. Isso é poesia. Quer dizer, a arte, a ciência, a religião e a ciência, essas coisas têm que conviver, se alimentar mutuamente. Elas não têm que se excluir. Então, eu lamento que o Brasil esteja vivendo essa fase. Eu acho que nós, que nos consideramos, pelo menos do campo progressista, erramos muito para que o país tenha chegado nesse ponto. E eu lamento, porque quando eu tinha a idade de vocês, o país também tinha 1000 problemas. Também era injusto socialmente, também era racista, também tinha problemas de infraestrutura, econômicos. Eu cresci no mundo da inflação de 30% ao mês. Vocês não conseguem nem imaginar o que é isso. Mas a ditadura estava acabando, a redemocratização estava vindo, avanços institucionais estavam sendo feitos em várias áreas que pareciam acenar para um país melhor, que quando a minha filha chegasse aos 20 e poucos anos, eu entregaria para ela um país muito melhor do que eu tive aos 20 e poucos anos. E o governo Fernando Henrique e o governo Lula, até um certo ponto, pelo menos, levaram adiante esse espírito otimista com que eu via o Brasil. E hoje em dia eu vejo que minha geração está entregando para vocês um país em frangalhos, politicamente um território, um campo minado, um país conflagrado, avanços sociais regredidos, avanços políticos regredidos. Eu peço 1000 desculpas pela minha geração. A gente fez muita merda. Essa que é a verdade. Obrigada. Você quer algumas últimas palavras? Obrigado. Não sei se você quer terminar sua fala com essa pergunta ou se quer fazer algumas últimas palavras. Meia hora, sim? Não, tô 2 minutos. Tô brincando. Bom, eu não tenho assim alguma coisa específica para falar. Eu acho que o mais importante está dito. Queria só dizer para aqueles de vocês que, por algum desvio patológico de personalidade, queiram ser escritores no futuro, dizer para vocês que as mentes preguiçosas que quiserem trabalhar com arte algum dia na vida, que é uma vida muito difícil, vocês vão enfrentar 1000 resistências, provavelmente que começarão dentro da própria casa de vocês. Seus pais vão ficar preocupados se vocês vão ter o que comer. Meu filho, o que vai ser de você quando eu faltar? Porque demora realmente.
Eu até hoje não vivo do que eu ganho com os meus livros, eu continuo trabalhando como editor, é uma profissão paralela mesmo, não há outro jeito para eu manter, para eu sustentar minha filha, pagar a faculdade dela, a minha própria vida. Então, é uma atividade solitária, eu fico trancado no escritório quase o dia inteiro. Tem dias que chega de noite e não falei com ninguém, não ouvi a voz de outro ser humano e estou eu aqui dizendo que eu tenho que me sensibilizar para o outro, né? Tudo conversa fiada. Eu fico trancado no escritório o dia inteiro. Mas quando você sente essa necessidade de produzir alguma coisa criativa, tudo vale a pena. Assim, todas essas dificuldades são compensadas. Financeiras, pessoais, políticas, de circunstâncias, estruturais, não importa. Mas quando você senta na frente do computador para escrever o primeiro capítulo do seu novo romance, é uma delícia, é maravilhoso. Então, só dizer isso, não desistam, embora vocês vão ouvir que isso não serve para nada, que isso não dá dinheiro, que isso é uma besteira, que isso é um sonho de juventude. Pode não ser. É um pouco como aquele filme Indiana Jones e a Última Cruzada, né? Tem uma cena que o Indiana Jones está na beira de um abismo e do outro lado do abismo tem uma caverna onde está o cálice sagrado, onde Jesus bebeu na última ceia. E uma pessoa que está no grupo do Indiana Jones fala para ele, olha, aí tem uma ponte nesse abismo, é que ela é invisível, ela só se torna visível depois que você dá o primeiro passo. E aí o Indiana Jones fica naquela, né? Bom, se esse cara tiver certo, a ponte vai se materializar. Se ele tiver errado, eu estou morto. E essa carreira artística é como essa ponte. Ela é invisível, ela é etérea, volátil, fugaz, até você dar o primeiro passo. Depois você descobre o prazer e a sua necessidade de fazer aquilo. Eu, quando fico 15 dias sem escrever nada, eu começo a achar a vida deprimente. Eu começo a achar a minha vida uma repetição incessante. Eu começo a achar que eu estou vivendo para os outros e não para mim mesmo. Então, quando você sente essas coisas, no fundo, pouco importa se os seus livros vão dar dinheiro, se você vai viver disso ou não vai. Você precisa fazer aquilo, nem que seja para guardar na gaveta. Então, quem sentir esse apelo com essa força, vai fundo, porque se vocês desistirem disso, vocês nunca vão se perdoar. Esse aqui é o últimas palavras. Maravilhosas, maravilhosas. Terminamos aqui então, agradecendo a todos a edição especial do Clube do Livro. Vocês estão todos convidados a participar dos encontros do Clube do Livro, que são mensais, na Biblioteca do Campus 1. E boa sorte na prova e até mais. Boa sorte, obrigado.